Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem feito abundar nas muitas bênçãos, conforme a nossa fé, através da sua graça e da sua misericórdia, todos os dias, todas as manhãs. E o pastor Nelson, louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Eu anunciei no Face que iria fazer esta live, esta campanha sobre quebra de maldições. E eu espero que as pessoas possam participar, possam contribuir. E sempre nós fazíamos lives e teve um grande sucesso pelo Face. Só que, como houve uma quebra, as pessoas ainda não estão tão acostumadas. Não obstante, eu estou fazendo pelo Instagram, pelo TikTok, que está uma bênção, as pessoas estão participando muito bem. Inclusive, esta campanha eu estou começando aqui pelo Face, mas eu irei fazer pelo TikTok, porque tem alcançado muitas vidas, alcançado muitas pessoas. Eu espero que as pessoas possam entrar e que possam estar participando conosco aí, porque vai ser uma bênção. E eu louvo a Deus por esta noite, eu louvo a Deus por todos, e nós vamos falar sobre o que é uma maldição, entendendo uma maldição, por onde essa maldição ela pode entrar em nossas vidas, o que é que nós carregamos em nosso histórico familiar, é o que nós iremos falar. E temos aqui a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 28, que fala sobre as bênçãos e fala sobre as maldições. E no versículo 15 de Deuteronômio, capítulo 28, no Velho Testamento, diz que será, porém, que se não deres ouvido à voz do seu teu Deus, para não cuidares em fazer todos esses mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então essas bênçãos, essas maldições te alcançarão. E aqui nós temos uma série de versículos falando sobre maldições. É claro que este assunto é um assunto muito polêmico, porque nem todas as pessoas acreditam, nem todas as pessoas entendem. Porém, Deus tem me dado um ministério de libertação, um ministério de quebra de maldição muito forte. Durante muito tempo eu trabalhei em igrejas e no campo missionário, justamente atuando nessas áreas difíceis e complicadas da vida, que outros não aceitam, porque dizem que Jesus já levou a maldição na cruz do Calvário, porém, levou a maldição da lei, ok? No entanto, eu respeito a posição das pessoas. Mas vamos, meus queridos, aqui pedir a Deus, e depois eu poderei estar enviando para vocês. Alguém pode pedir no privado um livro aqui que eu tenho, não da minha autoria, mas de uma outra pessoa, falando sobre maldições. E são vários livros que tenho, eu já estudei muito, tenho apostilhas, tenho um monte de material. Então, meus queridos, eu quero fazer uma oração neste momento. Edivaldo, participa aí com outros, Edivaldo, compartilha. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença neste momento, pedindo a cobertura do teu sangue, na autoridade do teu nome, que eu vou transmitir um ensinamento, Senhor, muito complicado, muito difícil, mas que aqueles que estão participando possam entender e que possa este ensino, Senhor, ser de bênção para cada vida, em nome de Jesus. Amém? Edivaldo, muito obrigado por você estar aí. Convida outras pessoas. Cristo, Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no madeiro, na cruz, não é? Havia esse sacrifício aí para os piores criminosos da época, e Jesus ele foi considerado como maldito, porém ele se fez maldição por nós. Ele levou
conforme Isaías, as nossas doenças e as nossas enfermidades, que nós iremos comentar aqui, porque em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Porém, eu preciso entender que eu devo continuar num caminho de obediência para que eu não venha atrair. A Rebeca Brown, ela tem um livro, Prepare-se para a Guerra. Outro livro, ele viu para libertar os cativos, Maldições que não foram quebradas, Vasos para a Honra, entre outros. E ela fala sobre portas de entrada. Quando nós abrimos uma brecha, quando nós abrimos uma plataforma para que o nosso inimigo ele possa penetrar em nossas vidas, e assim nós levamos uma série de consequências porque andamos em desobediência. André, tudo bem? Um abraço. Mas quando nós procuramos obedecer a Deus, as bênçãos do Senhor irão nos acompanhar. É claro que nós estamos em um mundo que devemos entender o que é de Deus, aquilo que é do nosso inimigo e aquilo que faz parte da natureza humana. Sabemos que no mundo nós teremos aflições, porém Jesus disse: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, muitos líderes, na realidade, eles têm essas argumentações de que toda maldição foi quebrada. Mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus, quando em Efésios capítulo 1, versículo 13, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu devo tomar posse desta palavra, porque Ele tem nos abençoado. Porém, se Ele tem nos abençoado, por que nós ainda estamos vivendo tantas situações tenebrosas e muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos por que aquilo está acontecendo conosco? Nós, meus queridos, nós precisamos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz para nós. E nós temos situações de pessoas que carregaram enfermidades, muitas doenças, muitas enfermidades. E no Novo Testamento nós vemos Jesus exercendo o seu ministério de libertação, cumprindo-se o que está em Isaías capítulo 61, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para ele pregar liberdade aos cativos. O Espírito de Jeová está sobre mim, abri bem em cima aqui, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar em liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito oprimido. Precisamos entender que o ministério de Jesus foi para libertar os cativos. Gustavo, tudo bem? Gustavo Martínez. E nós vivemos em um mundo tenebroso em que muitas situações, muitos obstáculos nós enfrentamos, e precisamos entender que há uma guerra no mundo espiritual contra as nossas vidas. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, contra autoridades, principados, governos demoníacos nas regiões celestiais. Precisamos entender sobre guerra espiritual. Esta semana eu fiz uma live falando sobre guerra espiritual, e a nossa luta, queridos, é justamente contra esses espíritos malignos que estão nos atormentando. E quando a palavra de Deus diz
que o Senhor tomou as nossas dores, as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, está bem claro neste texto de Isaías capítulo 53 e o versículo 5, que Jesus na cruz do Calvário já levou as nossas enfermidades e doenças. Mas a minha pergunta, se na cruz do Calvário Jesus já levou as nossas enfermidades e as nossas doenças, por que nós continuamos doentes? Porque as doenças estão sobre nós. Então vejam bem, não é pelo fato de nós sermos novas criaturas em Cristo que nós não tenhamos algo em nossas vidas como consequência de alguma coisa que nós fizemos. E nós precisamos entender o processo de Deus de libertação na vida das pessoas. Deixa eu ver aí que alguém escreveu. A verdade é uma só. Deus não nos dá um peso maior do que podemos carregar. O que precisamos fazer é rezar e ter fé de que tudo passa. Depois da tempestade vem a bonança. André, muito obrigado pela sua grande contribuição. Evidentemente, né? Nós carregamos às vezes alguma situação, algum problema, e nós lamentamos, mas Deus na realidade Ele dá carga para bons soldados. Muito obrigado pela sua contribuição, que Deus te abençoe, concordo plenamente com você, né? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Muito obrigado, querido. Então, meus queridos, o que é que nós podemos fazer? Podemos seguir. O que é uma maldição? Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, como sendo ato ou efeito de amaldiçoar ou maldizer alguém, declarar mal, praguejar contra, desgraça, infortúnio, calamidade. E nós podemos dizer, queridos, que a maldição, na realidade, ela é... Então, pessoal, vejam, alguém chamou aí? Vejam bem, posso dizer que a maldição é algo desejado ou não a alguém contra a intenção de prejudicá-lo significativamente. Muitas vezes pessoas são amaldiçoadas pela ignorância, ok? De pessoas, ou pessoas que foram consagradas a determinados espíritos imundos, achando que na realidade estão fazendo bem, mas no entanto não. Essas pessoas precisam compreender o que diz a palavra do Senhor. Derek Prince, ele faz-nos uma lista de maldições, né? Uma crise mental ou emocional, dependendo do problema, dependendo da situação. É claro que as nossas emoções, elas precisam ter um grande equilíbrio. O Augusto Cury, ele explica muito bem sobre isso, a inteligência emocional, quando nós devemos saber dominar, né, controlar as nossas emoções, porque quando nós não controlamos, elas ficam desenfreadas e nós fazemos loucura. Nós temos repetidas enfermidades ou coisas crônicas em nossa família, que vai passando de geração em geração. É necessário nós descobrirmos a origem daquela situação, a origem daquele problema. São muitas situações, de repente uma crise financeira contínua, e que não para. Mas aqui eu tenho uma boa notícia para você. Tudo a Bíblia fala, né, lá em Joel, sobre os gafanhotos, devoradores, o migrador, o cortador e tudo aquilo que eles destruíram, o Senhor está pronto para restituir, ok? O Senhor está pronto para refazer a nossa vida que foi destruída quando nós acreditamos, quando nós cremos, quando nós colocamos em prática a nossa fé. Nós vamos entendendo esse processo e vamos ver Deus trabalhando de uma forma muito especial para nos abençoar. Então qualquer maldição, ela é quebrada em nome de Jesus Cristo. Eu tenho que tomar posse da bênção, eu tenho que aceitar o Senhor Jesus trabalhando na minha vida para que Ele possa me abençoar, e o Senhor, Ele quer te dar vitória
vitória, o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar poder, Ele quer te dar vida. Tome posse da bênção nesta noite, tome posse daquilo que Deus tem para você nesta noite, porque Deus, Ele quer fazer o melhor. E Deus, Ele tem o melhor. Quando Deus, Ele tem o melhor para os nossos corações, nós vamos usufruir das bênçãos do Senhor, porque estas bênçãos te alcançarão. Então vejam bem, nós precisamos entender que se lançou maldição contra alguém, pode essa maldição voltar para a pessoa, conforme diz Provérbios capítulo 26, deixa eu ler aqui, Provérbios capítulo 26, o versículo 2, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Mas vocês observem o seguinte, a maldição ela tem uma causa, mas de repente se alguém ela lança uma maldição para a minha vida, essa maldição volta para ela. Sabe por quê? Salmo 91 fala-nos que nós habitamos a sombra do Onipotente, nós descansamos à sombra do Onipotente, Ele nos cobrirá com as suas asas. Não temerás pavor noturno, nem peste que ande na escuridão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Confia no Senhor, ora, reza, peça ao Senhor, porque Ele vai te libertar dessa situação. E o Espírito de Deus está em nossas vidas, Ele quer encher a nossa casa. Ele quer encher a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Portanto, meus queridos, vamos tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Estou começando hoje esta campanha. Vou seguir durante toda a semana, às 8 horas da noite, fazendo esta live de libertação, mesmo que tenha poucas pessoas, não tem problema, porque Jesus evangelizou a uma única pessoa, que foi a mulher samaritana. Mas passem para outras pessoas. Então nós temos a maldição hereditária. A Bíblia está bem clara quando fala em Êxodo, capítulo 20, e no versículo 5, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então vejam, quando nós lemos aqui, no começo da mensagem, em Deuteronômio, no capítulo 8, que se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, dermos crédito, obedecermos a palavra do Senhor, se porém não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então sobre ti virão estas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Então depois você pode ler aqui do versículo 13 ao versículo 68 de Deuteronômio, capítulo 28. Então vejam, queridos, o que nós precisamos é buscar obedecer ao Senhor, porque vai passando de geração em geração. Mas existem muitas resistências de pessoas que não creem, de pessoas que não acreditam. Um dos maiores exemplos que nós vemos na palavra de Deus é justamente sobre Davi e a sua família. E em 2 Samuel capítulo 11, Davi ele teve desejo pela mulher de Urias, Batseba, ou Batseba, como alguns pronunciam, cometeu adultério com ela. Após colocou Urias na frente do exército para combater, com a intenção de que ele morresse. E aconteceu o que queria. Urias morreu. Depois disso, o que foi que aconteceu? O filho proveniente desse adultério, Deus o feriu e ele morreu. Nós vemos aí em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Depois desse acontecimento, houve um incesto por parte de Amon, quando possuiu Tamar, sua irmã, tendo posteriormente matado seu irmão Amon
por esse acontecimento. Observe que desgraça aqui aconteceu, que coisa terrível aconteceu. Primeiro foi Davi, que cometeu adultério. Depois matou um homem inocente para a morte, a fim de ser livre dele e poder ficar com a sua esposa. Gertrudes, Deus te abençoe. Gertrudes é lá de Hernandares, lá no Paraguai. Trabalhou comigo lá em Caguaçu, no campo missionário. Deus te abençoe. Depois houve morte nesta família, nessa mesma família. Incesto. Após homicídio entre os irmãos. Isso não é uma maldição familiar? Isso não é um problema que foi passando de geração em geração? Logo, nós devemos perceber nesse contexto aí que há uma grande maldição. Temos ainda na Bíblia outra maldição que Eliseu lançou sobre a vida de Geazi, pela sua cobiça e desonestidade ao lidar com Naamã. Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então é comum nós vermos hoje diversas enfermidades, diversas situações. Eu não estou aqui generalizando, que vai seguindo geração a geração. Pessoas propensas a acidentes, eu estou falando isso com conhecimento de causa, ok? Situações complicadas que acontecem na vida das pessoas. E eu preciso entender e buscar de Deus a libertação, invocar o nome do Senhor, fazer campanhas, não dar legalidade a Satanás, não abrir brechas, porque se eu abrir brechas, ele entra na minha vida, mesmo eu sendo cristão. Porque não é o fato de eu frequentar uma igreja evangélica que eu esteja completamente liberto. Eu preciso estar em intimidade com o meu Deus. Eu preciso ter muito cuidado cada dia. Porque se não fosse assim, o apóstolo Paulo, ele não teria dito para nós em Efésios, no capítulo 6, para que nós nos revestíssemos. Diz aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Gertrude, está saindo bem aí a live? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aqui vai especificar a armadura de Deus em nossas vidas, cingindo os lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, oração em todo tempo. Então vejam bem, aqui estão as armas espirituais com as quais nós devemos lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então vejam bem, a nossa batalha, ela é no nível espiritual. A nossa guerra, ela é espiritual. E nós precisamos entender todas estas coisas para estarmos livres dessas maldições na área do emprego, na área da saúde, na área familiar. E a maldição voluntária, o próprio nome já fala, a maldição voluntária é aquela que é praticada por mim mesmo. Quando de repente, voluntariamente, eu procuro me amaldiçoar. Mas como?
quando eu não obedeço à palavra de Deus. Deus está falando a todo instante, está falando a todo momento, e nós precisamos tomar posse daquilo que Deus fala conosco. O Senhor fala conosco para nos ajudar, para nos ensinar, para nos orientar, para que eu não venha a entrar pelo caminho da desobediência, porque existem coisas que eu semeio. Eu vou colher aquilo que eu semeei. Vocês me entendem? Me compreendem? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Então, meus queridos, nós precisamos desfazer estas coisas em nossas vidas. Existe a maldição involuntária, aquela que você não busca, ou buscou, mas não foi atrás dela, mas alguém o levou para algum lugar, ou mesmo fez um pedido, alguma consagração a uma entidade demoníaca, porque isso existe, consagração às vezes de toda a família, consagração em lugares que Deus não se agrada e que Deus aborrece e abomina. Então, naturalmente, essa maldição é lançada nas pessoas. Logo, eu preciso quebrar essa maldição, aceitando a Cristo como o meu Salvador, procurando obedecer a sua palavra e entendendo a vontade de Deus na minha vida. Existe maldição que vem através de traumas, através do histórico familiar. Por exemplo, eu sou psicanalista, sou doutor em psicanálise. E nós trabalhamos muito com este problema de rejeição, de traumas, ok? De insegurança, de incerteza, abuso sexual, grandes traumas que a pessoa sofreu durante a sua vida. E muitas vezes ela não buscou a ajuda de um psicólogo, não buscou a ajuda de um médico, não buscou a ajuda de um terapeuta, de um psicanalista, de uma pessoa que pudesse lhe ajudar. E, meus queridos, isso existe dentro das igrejas. Eu trabalhei com quebra de maldição muitos anos. E infelizmente as pessoas estão ali cantando, louvando a Deus, adorando, mas elas estão enclausuradas, elas estão presas a situações das quais nunca foram libertas. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Vários exemplos, várias situações. Somente Deus, na realidade, para libertar uma pessoa, quando ela busca essa libertação, porque ela precisa buscar. Muitas vezes a pessoa, ela ouviu palavras, você não serve para nada, você é um burro, você é um pobre, nunca vai sair dessa situação, chama com o filho burro, chama com a filha biscaite. Essas palavras ficam impregnadas no inconsciente da pessoa. Você é um drogado, você vai continuar assim, entendeu? Então, não podemos falar isso. Você é um demônio. Eu escuto mães falando, você é um demônio, você não serve para nada. Já ouvi muito isso. Isso fica impregnado na mente da pessoa. Você não consegue emprego, seu vagabundo. Assim as pessoas falam. Muitas pessoas falam. E essas palavras, meus queridos, elas geram um laço espiritual. Geram uma cadeia, uma prisão demoníaca muito forte. E a pessoa ela vai seguindo aquela situação, muitas vezes até sem saber, não sabe o porquê. Existe o livro de Rebeca Cabral. Ele veio para libertar os cativos. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás, tá? E nós precisamos entender o que Cristo fez conosco, o que Cristo quer fazer conosco para nos libertar. Os que estão aí assistindo, evidentemente estão gostando, né? São poucas pessoas que estão aí, mas eu vou procurar fazer esta mesma live no TikTok. E hoje em dia nós estamos vivendo muita época de misticismo, pessoas querendo fazer mal às pessoas, às vezes através de um presente amaldiçoado.
A pessoa compra aquele presente, amaldiçoa, tá? É bem difícil essas situações, determinados objetos que nós temos dentro da nossa casa. Talvez alguém aí tenha experiência sobre isso. É necessário pedir a Deus para que nós possamos compreender e descobrir todas essas coisas. Objetos que foram presenteados muitas vezes tiveram o endereço certo para nos prejudicar. E lembro-me de uma vez que nós estávamos numa vigília, estávamos assim em um círculo, isso foi em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, e de repente eu olhei para aquela irmã, era época de julho, de muito frio, ela estava com a jaqueta preta muito linda, aí Deus me deu uma revelação, que aquela jaqueta tinha sido oferecida a uma entidade e que havia sido feita uma obra de maldade naquela jaqueta. E quando eu falei isso, aquela pessoa que já frequentava a igreja, ela caiu lá possuída por entidades malignas. E isso, demoramos uma semana, todos os dias acontecendo aquela manifestação na vida daquela pessoa. Porém, Deus chegou a libertar aquela pessoa e queimamos aquela jaqueta. Quando nós queimamos aquela jaqueta, ela fez assim, ó, e não apagava aquele fogo, ficou no sentido de uma vela. Até que, graças a Deus, Deus abençoou e houve essa libertação. É claro que tem pessoas que jamais irão acreditar nisso, jamais irão acreditar nessa situação. Uma outra vez, aqui em Valparaíso, São Paulo, logo quando eu cheguei, há 20 anos passados, aí eu falei para uma pessoa que eu fui orar na casa dela, que havia sido uma obra de feitiçaria em um chinelo. E a pessoa encontrou aquele chinelo debaixo da árvore, levou para minha casa para nós orarmos. Quando nós começamos a orar ali naquele chinelo e tal, a pessoa caiu endemoniada, aquele chinelo também ficou em uma posição como se fosse uma vela, e não apagava, até que Deus abençoe, que houve aquela libertação na vida da pessoa. É claro que eu estou falando da minha experiência, mas nem todas as pessoas vão acreditar nisso, mas não importa. Eu estou aqui falando aquilo que eu tenho presenciado e já presenciei muitas e muitas coisas semelhantes. Então, meus queridos, o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele é aquele que levou as nossas doenças e as nossas enfermidades, mas, no entanto, nós continuamos com problemas, nós continuamos com situações, nós precisamos fechar todas as brechas. Sabe por que tem acontecido? Porque muitos cristãos continuam com a sua teimosia e, por exemplo, esse livro Maldições que Não Foram Quebradas, de Rebecca Brown, é até proibido em algumas igrejas evangélicas das pessoas lerem este livro. Por quê? Porque elas não querem se envolver com essas coisas místicas, com essas coisas difíceis, que traz para as pessoas consequências terríveis, e as pessoas continuam assim. Mas na minha igreja não se manifesta demônios. Gente, nós precisamos compreender que nós precisamos de uma libertação cada dia, cada momento. Quando Paulo disse revistam-se dessas armas aqui, é porque a nossa luta ela é no mundo espiritual. O nosso combate é espiritual. Existem muitas consagrações que foram ocultas, coisas ocultas. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse 12:9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Eles estão trabalhando para destruir as pessoas. E é muito interessante nós entendermos que o ministério de Jesus é para nos livrar. Nós precisamos dessa libertação cada dia, quebrar todo o pacto que foi feito no passado. Mas eu já aceitei Jesus, mas de repente você encontra alguma coisa que ainda não foi quebrado. Não é simplesmente um batismo que vai te libertar.
A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu preciso saber realmente se eu, na realidade, eu estou liberto. Eu preciso desta libertação. Vocês me compreendem? Portanto, meus queridos, nós estamos aqui mostrando para vocês que as maldições precisam ser quebradas. Todas as pessoas que estão envolvidas no ocultismo, ou que se envolveram no ocultismo, elas precisam de desfazer de objetos, ok? Que às vezes nem lembram que estão guardados em sua casa. Isso traz um grande mal para nós, um grande mal para as nossas vidas. Em Josué capítulo 23, versículo 16 diz: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordena, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Vejam, perecereis na boa terra. É preciso que eu individualmente eu possa pensar naquilo que eu preciso mudar na minha vida. Observe o que está em Juízes 8, 21 e 26. Então, Zeba e Salmuna, então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. No pescoço dos camelos. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro. Afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Então vejam, desde o passado as pessoas já estavam envolvidas no ocultismo. O peso de 1.700 ciclos de ouro representa 10 quilos. Pessoas ignorantes no mundo espiritual, mesmo cristãs, às vezes eles buscam objetos pensando que é para a sua felicidade, mas no entanto não é. É para a sua própria maldição. Eu espero que vocês entendam isso aqui, que vocês orem, que vocês peçam ao Senhor o discernimento. Em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 25 ao 26, principalmente o que nos fala o versículo 26. O versículo 25 diz: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Versículo 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então vejam bem, muitos cristãos, por desconhecerem essas situações, até usam imagens na sua casa, o que não é correto. Portanto, meus queridos, vamos atentar para a palavra do Senhor e vamos tomar posse da bênção que Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Ser tu uma bênção. Você precisa ser uma bênção na presença do Senhor e ponderar em nossos caminhos, ver o que é que está acontecendo, ver o que está mal. Tem coisas que realmente nós não entendemos, mas como eu posso quebrar essa maldição? Como é que eu devo quebrar? Toda maldição, ela deve ser quebrada através da cruz de Cristo, através do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. A cruz de Jesus, ela trouxe libertação para a humanidade. Eu preciso tomar posse dessa libertação através da cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Maldito todo aquele pendurado no madeiro,
para que a bênção de Abraão fosse chegada aos gentios. E em Jesus Cristo nós pudéssemos receber a bênção do Espírito Santo prometido. Primeiro passo é você saber que tipo de maldição é. E você quebrar essa maldição. Como você quebra essa maldição? Orando. Eu não aceito, eu determino que sai da minha vida. Eu tomo posse no mundo espiritual daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Reconhecer que realmente está debaixo daquele problema, daquela situação, confessar os pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão, entendeu? E não continuar numa vida de pecado, não continuar na vida de desobediência. E nós precisamos determinar no mundo espiritual que esses espíritos que nos atormentam, essas situações que nos atormentam. Esses dias eu estive em Foz do Iguaçu, no Paraná, e orei em uma casa. E naquela casa, aquela menina via, saindo do quarto dela, uma pessoa toda vestida de preto, tal e tal e tal. Descreveu toda a situação. Quando eu orei por aquela menina caiu. E graças a Deus, a partir daquela oração, isso não apareceu mais. Eu tenho comunicado-me com a mãe dessa menina, e daí? Essa situação tinha aparecido para ela? Ela disse não, graças a Deus não. E naquele mesmo dia eu fui orar numa outra casa, que era parente daquela menina. O menino já via também a mesma coisa, a mesma visão que a menina tinha. Ao entrar no quarto, aquele rapazinho de 13 anos também via. Quando eu orei por ele, ele também caiu lá no chão, possuído, e Jesus o libertou. Então vocês vejam, pessoal, nós não estamos aqui falando de alguma coisa que eu não conheça, mas daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho convivido, e é necessário nós tomarmos posse da bênção. Jesus livrou na cruz do Calvário, ok? Nós temos que reivindicar o direito que nos pertence, o direito de filhos de Deus. E para concluir aqui, tudo o que eu falei, eu espero que você tenha compreendido. Os poucos que aí participaram, aqueles que ainda irão participar, vendo depois, e você peça a Deus a libertação para a tua vida, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar, Senhor, todas estas vidas que me ouviram, que participaram, ó Deus, e eu entro agora no mundo espiritual, desfazendo todo o poder das trevas, todo o poder satânico, na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, Senhor, repreendendo toda a maldição, Pai, em nome de Jesus Cristo, na vida daqueles que participaram desta live, na vida daqueles que irão participar desta live, e que em nome de Jesus seja repreendido, Senhor, pelo nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, e que a tua bênção, Senhor, que é aquela que enriquece e não acrescenta dores, alcance a esta pessoa em nome de Jesus Cristo, e que a tua glória, Senhor, seja a retaguarda desta pessoa para a glória de Deus. Gente, o Salmo 30 revela, com a ajuda de Deus, que o êxito pode ser alcançado, tá? Mentalize coisas boas, leia versículos que falam de coisas boas, né? Todos os versículos falam, mas versículos que te falem sobre libertação. Alegre-se na presença do Senhor. Entenda que o Senhor, Ele vai desfazer toda a maldição contra a tua vida quando eu tomar posição. Tome posição no mundo espiritual e você vai ver. E amanhã, às 8 da noite, nós estaremos aqui. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.